Ele, angustiado, suplicou deveras ao Senhor seu Deus, e muito se humilhou perante o Deus de seus pais. Fez-lhe oração, e Deus se tornou favorável para com ele, atendeu-lhe a súplica e o fez voltar para Jerusalém, ao seu reino. Então reconheceu Manassés que o Senhor era Deus. Depois disto, edificou o muro de fora da cidade de Davi, ao ocidente de Giom, no vale, e a entrada da porta do peixe, abrangendo Ofel, e o levantou muito alto. Também pôs chefes militares em todas as cidades fortificadas de Judá. Tirou da casa do Senhor os deuses estranhos e o ídolo, como também todos os altares que edificara no monte da casa do Senhor, e em Jerusalém, e os lançou fora da cidade. Restaurou o altar do Senhor, sacrificou sobre ele ofertas pacíficas e de ações de graças, e ordenou a Judá que servisse ao Senhor, Deus de Israel. Contudo, o povo ainda sacrificava nos altos, mas somente ao Senhor, seu Deus. Irmãos, o arrependimento é uma obra do Espírito Santo operado em nossa vida. Sem a ação poderosa do Espírito de Deus, não podemos reconhecer nem abandonar o pecado. Não é uma decisão primariamente nossa. O Espírito nos convence do pecado, da justiça e do juízo. É o que está acontecendo no texto à luz da revelação total. Não há referência ao Espírito de Deus na passagem, mas nós sabemos que por trás desse quebrantamento há o Espírito Santo. Atrás de todo coração quebrantado há uma obra do Espírito Santo. Quando o Espírito Santo está operando, nós iremos perceber a gravidade do pecado, a seriedade do pecado e a odiosidade do pecado. As dimensões do pecado, como ele entristece a Deus, como ofende a Deus, como isso traz consequências no presente, no futuro, para a nossa vida. Iremos então correr para Cristo para sermos perdoados e libertos. Lembre que Judas, ele até reconheceu que tinha pecado contra sangue inocente, mas ali foi só um drama da consciência, não foi uma obra do Espírito Santo. O que é que ele fez? Foi e se enforcou. Pedro também negou a Jesus, mas chorou amargamente. Quer dizer, ele se quebrantou na presença do Senhor. Se somos convertidos pelo Espírito de Deus, abandonaremos todo mau caminho. É o indício, é a prova de que eu fiz alguma coisa errada e se o Espírito Santo me convenceu, eu vou abandonar esse caminho errado. É o que nós vamos ver na vida de Manassés. Percebemos esta operação do Espírito Santo e alguns sinais que comprovam o arrependimento genuíno do rei. Então vejam, um sinal que se destaca na leitura do texto lido. O primeiro sinal de arrependimento é que ele confessa os pecados. Faltou esse, né? Confessa os pecados. Vamos ler? Ele, angustiado, suplicou deveras ao Senhor, seu Deus, e muito se humilhou perante o Deus de seus pais. Ele começou a orar, a oração de confissão. Lembrem que o Senhor Jesus falou, esse povo honra-me com os lábios, o coração está longe de mim. Muitos estão orando ou cantando e não chega a presença do Senhor, porque não procede do interior, não vem do fundo do coração. Não é o caso de Manassés. Essa oração procede do fundo do coração. A surra divina, através dos assírios, foi usada pelo Santo Espírito
para fazer o rei enxergar que pelos seus pecados ele estava numa situação de humilhação e sofrimento. O reino dele foi ferido, familiares foram mortos, príncipes foram mortos, e ele foi levado para a cadeia, foi levado para a prisão. E lá na prisão é que ele sentiu o pecado que ele havia cometido. O versículo 12 diz: ele, angustiado, suplicou deveras ao Senhor seu Deus. Quando não ouvimos a repreensão verbal de Deus, foi o que aconteceu com ele. Deus mandou os profetas falaram e eles não deram ouvidos, endureceram o coração. Vamos ter que sofrer para entender e atender ao chamado divino. Lembra do filho pródigo? Estava na casa do pai, tudo de bom, reclamou, pegou a parte que lhe cabia na herança, foi para um lugar distante, lá ele esbanjou o dinheiro, começou a padecer necessidade, houve fome e na miséria é que ele caiu em si. Quantos empregados do meu pai têm comida em abundância? Eu aqui pereço de fome. Não ouviu o conselho do pai, agora pelo sofrimento ele estava caindo em si. Se nosso sofrimento é devido ao pecado específico, necessitamos nos humilhar diante de Deus e confessar nossas iniquidades ao Senhor. Nem todo sofrimento é por causa de um pecado específico. No mundo tereis aflições. Nós estamos falando do pecado específico do rei Manassés, que pode também ser, talvez, algum nosso. Algum pecado que tenha nos levado ao sofrimento. A expectativa de que o sofrimento pode ser um chamado divino à reflexão e ao arrependimento nos ajuda a encará-lo não apenas como uma provação dolorosa, mas também como uma oportunidade para o encontro mais profundo com o Senhor e para a restauração da nossa comunhão. O salmista diz: foi bom ter sido afligido para que aprendesse os seus estatutos. Que possamos ter coração sensível à voz de Deus, seja ela suave ou mais intensa, e responder com humildade e arrependimento quando necessário. Às vezes a gente só ouve um sussurro: rapaz, conserta a vida. Ou então pode ser uma voz mais poderosa, forte. A confissão de pecados não deve ser deixada enquanto não tivermos certeza da nossa absolvição diante do Senhor. Veja o versículo 12, parte do 12 diz: ele, angustiado, suplicou deveras ao Senhor seu Deus. Não é que ele fez uma oração, uma reza, e não, ele ficou ali insistindo, pedindo a Deus que lhe perdoasse. Apesar de Deus ouvir o nosso clamor na primeira oração, é nosso dever continuar suplicando até que a paz na consciência nos alcance. Enquanto você não tiver a tranquilidade na alma, que for de fato perdoado em Cristo, não desista de orar. Jesus nos ensinou a perseverar em oração, e ele mesmo suplicou por 3 vezes o mesmo pedido ao Senhor. Significa, se Jesus, que era sempre ouvido, repetiu a oração, eu devo repetir a oração da confissão até que Deus mande um anjo e para consolar. Essa atitude demonstra nosso desejo intenso pelo perdão de Deus, de sorte que aquele que não persiste demonstra não crer e desejar realmente o perdão. O Salmo 32: confessei-te o meu pecado e a minha iniquidade não mais ocultei. Disse: confessarei ao Senhor as minhas transgressões,
e tu perdoastes a iniquidade do meu pecado. Nossa confissão precisa ser dirigida a Deus, não é ao homem em si, a Deus, porque diz o versículo 12 que ele, angustiado, suplicou deveras ao Senhor, o único que pode perdoar. Toda transgressão que cometemos é contra Deus. Pecamos contra a palavra de Deus, prejudicamos os homens criados pelo Senhor, não cremos conforme a doutrina de Deus, não vivemos de acordo com a lei moral divina, desprezamos suas advertências, sua obra salvadora. Todo pecado, em primeiro momento, em primeira instância, é contra Deus, depois contra o próximo, depois contra nós mesmos. Então, nós devemos nos dirigir a Deus em primeiro lugar. Por isso é necessário fazer uma confissão de nossos pecados a Ele, porque o temos ofendido. Além do mais, só Deus pode perdoar os nossos pecados. Os fariseus reprovaram Jesus no coração: quem é ele? Só Deus pode perdoar pecados. E Jesus disse: para que vocês saibam que eu tenho poder na terra, eu te digo, paralítico, levanta, né? E ele foi então curado. Foi ele quem deu seu filho para morrer em nosso favor. E através da fé nele, Deus perdoa todas as nossas iniquidades. Salmo 51, versículo 4. Olha o que Davi diz: ele cometeu o adultério e o assassinato. Pequei contra ti somente, e fiz o que é mal perante os teus olhos, de maneira que serás tido por justo no teu falar e puro no teu julgar. A confissão verdadeira é um ato de humilhação diante do Senhor. Observe que diz: e muito se humilhou perante o Deus de seus pais. Por meio dela, estamos admitindo a confissão, nosso crime, e reconhecendo o merecido castigo devido às nossas transgressões. É difícil. Nós sabemos que o método da polícia, se ouve falar da confissão de pecado, de crime, é através de algum tipo de tortura, né? Nesse caso aqui, não. Ao levantar nossa voz aos céus, admitimos que não temos poder de nos limpar e de vencer o pecado sem a ajuda divina. É uma confissão, é uma incapacidade que nós demonstramos a Deus. Quando o pecado se torna conhecido da comunidade, haverá necessidade de nos humilharmos diante de Deus, perante a igreja, reconhecendo nossa transgressão. É quando o conselho disciplina alguém, a pessoa tem de vir à frente e confessar o pecado diante da congregação. Essa oração de confissão pode e deve vir acompanhada pelo jejum. Essa palavra que aparece, humilhação aí, significa que ele rasgou as suas vestes, deixou de se alimentar para se humilhar na presença de Deus. Nós negamos ao corpo comida e água para pedir misericórdia ao Senhor. O jejum simboliza a seriedade do arrependimento e a urgência da busca pelo perdão divino. Se vocês lembrarem, há um cerimonial entre os judeus que é chamado Dia da Expiação. Era feito uma vez ao ano. Nesse dia, o sacerdote entrava no Santo dos Santos. Então, no Levítico, registra o seguinte: como é que eles deveriam fazer esse dia? A maneira de celebrar, de realizar esse dia. Diz aí, Levítico 16. A seguinte lei deverá ser obedecida para sempre. No dia 10 do 7º mês, todos os israelitas e os estrangeiros que moram no meio do povo não comerão nada o dia inteiro e não farão nenhum trabalho, pois nesse dia
será feito o sacrifício para conseguir o perdão dos pecados do povo. Assim o povo ficará puro na presença de Deus, o Senhor. Por isso diz que ele se humilhou, ele estava se abstendo, se quebrantando. Davi fala disso, um coração contrito e compungido, Deus não desprezará. Não basta o jejum externo, basta um coração interno, um coração quebrantado. Se compreendermos que nosso pecado rompe a amizade com Deus e nos faz seus inimigos, que por causa dele o diabo, a carne e o mundo vão exercer controle sobre a nossa vida, que o Senhor nos atingirá no corpo, na família, nos bens e com a morte física e eterna, iremos nos humilhar como o rei Manassés. É quando o homem percebe a gravidade do pecado. Enquanto ele não percebe, ele continua passeando no caminho da iniquidade. Outro sinal, vamos ler aí, sinal de arrependimento, Deus responde às orações. Versículo 3. Fez-lhes oração e Deus se tornou favorável para com ele. Atendeu-lhe a súplica e o fez voltar para Jerusalém, ao seu reino. Então reconheceu Manassés que o Senhor era Deus. Que coisa linda, né? No estado de pecado, nossa oração é uma reza, não uma oração. Seja do homem não convertido, seja do crente em pecado, ele pode fazer as orações, mas ela não procede do íntimo. Desde o dia em que caímos em transgressão, nossa oração é desprovida de vida. Eis que a mão do Senhor não está encolhida, nem surdo o seu ouvido, mas as vossas iniquidades fazem separação entre vós e o vosso Deus, para que não ouça. O pecado cria uma barreira entre nós e Deus, afetando profundamente nossa capacidade de orar de maneira genuína e eficaz. A oração da fé, como diz Tiago. A persistência no pecado não confessado pode endurecer o coração e extinguir o desejo e a capacidade de buscar a Deus em oração. Em nenhum outro momento nós vemos o rei Manassés orando. Ele só vai orar a partir do quebrantamento dele. Essa desconexão espiritual leva a um afastamento progressivo da presença do Senhor. Quanto mais eu demoro de me arrepender, mais distante eu vou ficando de Deus. Mas se de fato nos arrependermos, a vontade de orar ao Senhor retorna ou nasce em nossa vida. O homem que não é crente, que está orando, Deus se implantou nele. E nós estamos sendo vivificados. Fez-lhe oração, diz o texto sagrado. Por isso, a temperatura em nossa vida de oração determina como está a nossa comunhão e intimidade com Deus. Não se engane. Quem deixa de orar está de mal com Deus. Está contaminado alguma coisa, o canal está obstruído e por isso a pessoa não sente desejo de orar. Mas quem está em comunhão com Deus, ora. Marcos 1,35 diz, falando acerca de Jesus, que como Deus não precisaria orar, mas como o homem sim, diz, de madrugada, quando ainda estava escuro, Jesus levantou-se, saiu de casa e foi para um lugar deserto, onde ficou orando. Que possamos sempre avaliar a temperatura de nossa vida de oração como um termômetro de nossa comunhão com Deus, buscando o calor do Espírito Santo para nos impulsionar a uma comunicação constante, sincera e viva com o nosso Pai Celestial. O nosso pastor Cândido sempre cita, orai sem cessar. O arrependimento
é a chave para reacender essa chama e restaurar a profundidade de nossa intimidade com Ele. Foi isso que estava acontecendo. O verdadeiro arrependimento leva a uma vida de oração. Quando a relação com Deus é estabelecida ou restabelecida, nossas orações passam a ser ouvidas e respondidas pelo Senhor no tempo estabelecido por Ele. Porque diz o versículo 3, fez-lhe oração, e Deus se tornou favorável para com ele, atendeu-lhe a súplica. Se eu me arrependi, Deus vai começar a ouvir as minhas orações. Isso significa orar de acordo com os princípios prometidos na palavra de Deus, orar de acordo com os propósitos da palavra do Senhor. Quando nossas orações se alinham com o coração de Deus, podemos ter a confiança de que Ele as ouvirá e agirá em tempo perfeito. João fala disso. Essa é a confiança que temos para com Ele, que se pedirmos alguma coisa, Ele nos atenderá. Mesmo não tendo uma resposta imediata, teremos a convicção da resposta divina por termos orado dentro da sua vontade revelada. Isso é glorioso. Haverá uma confiança e paz interior em nosso coração até a concretização do prometido. Que possamos cultivar essa intimidade com Deus, buscando conhecer sua vontade e apresentando nossas petições a Ele com fé e confiança, sabendo que Ele é um Pai amoroso, que ouve e responde no tempo e da maneira que são melhores para nós e para o seu reino. Lembra de Ana? Ana não foi atendida imediatamente, ela não ficou grávida na hora. Mas assim que ela orou, diz o texto sagrado, 1 Samuel 10, levantou-se Ana e com amargura de alma orou ao Senhor e chorou abundantemente. E disse ela, ache a tua serva mercê diante de ti. Depois da bênção do sacerdote. Assim a mulher se foi seu caminho e comeu, e o seu semblante já não era triste. E um ano depois nasceu Samuel. Quando oramos a Deus, haverá benefícios no campo terreno e espiritual. No campo terreno, Deus responderá a nossa oração, suprindo nossas necessidades de conformidade com a sua vontade. E isso alegrará o nosso coração. Estaremos livres das preocupações por entregarmos ao Senhor as nossas questões. Gozaremos de paz em meio às dificuldades. Fez-lhe oração e Deus se tornou favorável para com ele, atendeu-lhe a súplica e o fez voltar para Jerusalém, ao seu reino. No campo espiritual, Deus nos fará mais resistentes às tentações. Teremos ânimo de usar os meios de crescimento, vamos ter disposição para adorar, o evangelismo e o socorro aos necessitados vão dar lugar na nossa agenda. Enfim, seremos pessoas avivadas quando utilizarmos os meios de graça da oração com regularidade. Que possamos, irmãos, cultivar uma vida de oração, que atenda a essas condições, experimentando assim os ricos benefícios que Deus tem para nós em todas as áreas de nossa vida. Seguindo, irmãos, sinal de arrependimento. Busca de fortalecimento espiritual. Versículo 14. Depois disto, edificou o muro de fora da cidade de Davi, ao ocidente de Giom, no vale, e a entrada da porta do peixe, abrangendo Ofel, e o levantou muito alto. Também pôs chefes militares em todas as cidades fortificadas de Judá. Depois de experimentarmos
a dolorosa disciplina do Senhor, devido ao nosso pecado, ficaremos mais cuidadosos contra futuras tentações. A dor causada pelo pecado gera uma aversão a ele e um maior desejo de evitar suas consequências. Ele vai nós vamos fugir de qualquer caminho que possa produzir o erro. Necessitaremos, irmãos, nos afastar de tudo que nos torna vulneráveis às tentações, por amor a Deus e ao nosso bem-estar. Não será um abandono sofrível, uma vez que já sabemos os efeitos colaterais da iniquidade. Só um tolo, depois que ficou com câncer de pulmão, vai querer fumar de novo, né? Ele não vai querer mais fumar depois de descobrir o prejuízo que o cigarro dá na vida dele. Assim seremos nós. Quando nós percebemos o que o pecado causou, nós vamos fugir desse pecado. Não será... iremos acrescentar à nossa vida uma vigilância contra potencialidades que nos levariam a pecar. A vida de oração, de confissão, de mortificação e de fortalecimento do homem interior fará parte dos nossos exercícios diários contra a impureza espiritual. Foi o que o rei fez. O rei, quando retornou ao reino, ele fortificou as cidades. Ele se protegeu contra as invasões, né? E nós devemos fazê-lo mesmo. Diz Mateus 5:29. Portanto, se teu olho direito faz com que você peque, arranque-o e jogue fora. Pois é melhor perder uma parte do seu corpo do que o corpo inteiro ser atirado no inferno. Para que alguém não entenda mal essa passagem, ele está dizendo apenas assim: olha, viva como não se tivesse olho, não tivesse perna, não tivesse braço. Imagine que você não tem um braço, então não vai oferecer ao pecado. Imagine que você tem uma perna, não vai oferecer para o pecado. A ideia é essa, não é a mutilação literal. Para conseguirmos uma fortaleza contra o pecado, vamos precisar meditar regularmente na palavra do Senhor. É assim que se constrói o muro. Medita na sua palavra dia e noite. Então farás prosperar o teu caminho. Por meio dela e pela ação do Espírito Santo, poderemos identificar as propostas indecentes. Através da palavra do Senhor, iremos rebater essas tentações e ficaremos de pé e glorificaremos a Deus por perseverarmos em seu caminho. Se queremos vencer o pecado, temos de examinar constantemente as Escrituras, pois foi assim que Jesus venceu as tentações. Mateus 4:4, está escrito, Jesus respondendo a Satanás: não só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Sabemos, irmãos, que o diabo está à caça dos servos de Deus. O diabo está em derredor, rugindo como leão, buscando a quem possa tragar. Para não sermos iludidos como nossa mãe Eva, tomemos toda a armadura de Deus e o seu poder para resistirmos às tentações do diabo. Essa armadura representa os recursos espirituais que nos capacitam a resistir aos ataques do diabo. O conhecimento do Evangelho será de grande utilidade contra as acusações do capeta. Ao conhecermos a verdade de Deus e a obra redentora de Cristo, poderemos refutar as mentiras e os enganos do diabo. Principalmente, ele vai alegar: não há esperança mais para você. Você pecou. Mas Manassés também pecou. Salomão também pecou. Davi também pecou. E houve esperança para eles. E há esperança para nós. Ainda que tenhamos entristecido muito o Espírito de Deus. Se nossa vida manifesta o fruto do Espírito, amor, alegria, paz, paciência, domínio próprio, iremos calar a serpente. Essas virtudes demonstram a transformação operada por Deus
e contradizem as acusações do diabo. A confiança em Deus e em suas promessas apagará as mentiras do diabo. Se não nos revestirmos da armadura de Deus, seremos vestidos com o trapo do pecado enviado por ele, o diabo. Então precisamos tomar toda a armadura de Deus, diz o Senhor. Conhecer então a doutrina cristã se faz necessário para não cairmos nas tentações dos falsos ensinos. Muitos acham que continuam na igreja, mas ao abraçarem o falso ensino, se apartaram de Jesus. É só na verdade, é preciso continuar na verdade. Se não soubermos as doutrinas fundamentais do cristianismo, a salvação pela fé, a Bíblia como regra infalível de prática, a ressurreição dos mortos, o juízo final, a salvação e condenação eterna, entre outros, seremos grampeados pelas mentiras de Satanás. Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. A ignorância das doutrinas essenciais expõe os crentes ao risco de serem enganados por falsos ensinos. O conhecimento dessas doutrinas serve como proteção vital contra as mentiras do diabo e garante a permanência na verdadeira fé, porque surgirão falsos cristos e falsos profetas, fazendo prodígios e maravilhas que, se possível, enganariam até os escolhidos. Devemos também levantar vigilância contra as tentações do comportamento e dos sentimentos. Se a aparência do nosso exterior é um cartão de visita de testemunho aos homens, não devemos desprezar o nosso coração. Não devemos só se preocupar com a nossa fachada, o que é externo, mas devemos também se preocupar com o coração. Bem-aventurados, limpos de coração, porque verão a Deus. Se a nossa aparência, nosso exterior é esse cartão, devemos então procurar corrigir o interior. Se abrigarmos em nosso interior novelas mentais, estaremos impróprios para estarmos na presença do Senhor. São novelas pecaminosas. Caso exista dentro de nós sentimentos de rancor, desprezo e ódio pelo próximo, nosso coração não está limpo e apropriado para a presença do Santo Espírito. Então, olhe para dentro de si, o que você pensa, o que você está desejando, isso pode afastar ou se aproximar do Senhor. Uma confissão sincera a Deus é a maneira de tirarmos os entulhos do nosso coração. Através da meditação na palavra de Deus, iremos construir uma barreira de pensamentos e sentimentos nobres em nosso coração, que não dará mais espaço a sentimentos e vontades que não agradam ao Senhor. Sim, Paulo nos adverte em Filipenses 4:8, dizendo: finalmente, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se alguma virtude há, se algum louvor existe, seja isso que ocupe o vosso pensamento. Essas coisas só estarão no nosso coração se examinarmos as Escrituras. Que possamos, portanto, reconhecer nossa total dependência de Deus, buscar sua face em oração, nos alimentar de sua palavra e viver em comunhão com outros irmãos na fé, confiando que ele nos capacitará a trilhar o caminho da vitória sobre o pecado e as tentações. A força não reside em nós mesmos, mas em nossa união vital com Cristo Jesus através do Espírito Santo. O último ponto que eu gostaria de falar é cultivar vida com Deus. É um pouco diferente do que eu falei anteriormente. Vamos ler? Restaurou o altar do Senhor, sacrificou sobre ele ofertas pacíficas e de ações de graças, e ordenou a Judá que servisse ao Senhor, Deus de Israel. Contudo,
Quando estamos vivendo longe de Deus, adorávamos a nós mesmos ou deuses sugeridos pela sociedade. Tirou da casa do Senhor os deuses estranhos e o ídolo, como também todos os altares que edificaram no monte da casa do Senhor em Jerusalém, e os lançou fora da cidade. Mas agora, conscientes de nossa transgressão, lançaremos fora de nossa vida todos os vestígios dos falsos deuses. Não mais seguiremos nosso coração fazendo sua vontade. Não dedicaremos nossos membros do corpo ao serviço dos deuses estranhos. Não buscaremos mamon por meio de jogos de azar e dar prioridade na vida dos tesouros terrenos. Iremos destruir toda a representação dos falsos deuses que está em nosso coração e casa. Essa atitude radical de abandonar a idolatria em todas as suas formas é um ato de lealdade exclusiva ao Deus vivo. Manassés, no caso, agora ele só ia adorar o Senhor, seu Deus. Elimina os demais deuses. É um reconhecimento de que somente Ele é digno da nossa adoração, nosso tempo, nossos recursos e nossa vida por completo. Diz 2 Crônicas 32:1. Isso aconteceu nos dias do pai de Manassés, o rei Ezequias. Acabando tudo isto, todos os israelitas que se achavam ali saíram à cidade de Judá, quebraram as estátuas, cortaram os postes ídolos e derribaram os altos altares por todo Judá e Benjamim, como também Efraim e Manassés, até que tudo destruíram. Então tornaram todos os filhos de Israel, cada um para a sua possessão, para as cidades deles. Não devemos pensar que basta destruir os falsos deuses. É necessário reerguermos o altar do Senhor que nós destruímos. Diz o verso 16, restaurou o altar do Senhor. No tempo da nossa iniquidade, dedicávamos nosso tempo a servir os falsos deuses, mas agora em nossa agenda, Deus tem prioridade. Buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. As demais coisas serão acrescentadas. A restauração implica uma inversão de prioridades, colocando Deus no centro da agenda e dedicando a Ele um tempo significativo, não apenas às sobras. Amarás ao Senhor teu Deus, primeiro grande mandamento, todo o coração, da alma, de entendimento e de força. Como somos regulares em nosso serviço ao patrão, mais ainda seremos no serviço a Deus. A dedicação a Deus deve ser ainda mais consistente em reconhecimento ao perdão e às bênçãos recebidas em Cristo Jesus. Que darei ao Senhor por todos os benefícios para comigo, né? As primícias da nossa oferta a Deus passam a ser prioridade em nossa adoração ao Senhor. Isso simboliza oferecer o melhor e o primeiro a Deus, demonstrando gratidão e reconhecimento de sua primazia em todas as áreas da nossa vida. Cantar a Deus se torna um prazer de nossa alma. A vida cultica é uma realidade em nossa vida se realmente restauramos o altar do Senhor. Alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. O verso 16 diz, restaurou o altar do Senhor, sacrificou sobre ele ofertas pacíficas e de ações de graças, e ordenou a Judá que servisse ao Senhor, Deus de Israel. Se de fato somos convertidos, teremos o desejo e o prazer de adorar a Deus. Esse desejo não é forçado, mas flui de uma experiência transformadora no interior. Se passamos por essa experiência transformadora, ela se manifestará em cultuar a Deus de coração, sem representações físicas do Senhor e de acordo com a sua palavra.
Mas a frieza na adoração particular ou pública revela que temos amantes, ídolos ou paixões mundanas, apesar de não deixarmos o lugar de culto. Esse povo honra com os lábios, mas seu coração está longe de mim. A presença física não garante um coração verdadeiramente voltado para Deus. Estamos precisando fazer uma limpeza em nossa vida para que o Espírito Santo acenda dentro de nós. Esta metáfora do fogo representa a paixão, o zelo, a intensidade da presença e da atuação do Espírito Santo em nossa vida, reacendendo o desejo para a adoração genuína. Concluo, meus irmãos. Por meio da história do rei Manassés, aprendemos que não devemos subestimar o pecado. Mesmo vindo de uma família cristã e sendo um crente dedicado ao Senhor, se não ficarmos atentos, podemos acabar caindo de forma surpreendente e até escandalosa. Deus fala conosco mesmo andando no pecado, para que nos voltemos para Ele. Mas podemos endurecer o coração e não atender à voz divina que nos fará cair debaixo da sua ira nesta vida. E caso não haja arrependimento, iremos sofrer eternamente por causa de nossos pecados. Deus recebe qualquer arrependido. Ainda que tenhamos ofendido grandemente ao Senhor, se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Deus ouve nossas orações quando elas procedem do nosso coração e estão dentro da sua vontade. Conhecendo a vontade revelada do Senhor e orando de maneira perseverante, certamente experimentaremos a resposta divina ao nosso clamor. Deus, irmãos, deve ser adorado por nós. Ele tem sido generoso, nos dando a vida, respiração e tudo mais. Ele nos salvou da condenação eterna através de seu Filho, nos libertou dos poderes deste mundo, tem nos santificado e vai nos glorificar. Como não adorar a Deus de todo o coração? Que tipo de registro deixaremos a nosso respeito? Porque está registrada lá a vida de Manassés, né? Seremos lembrados como pessoas que viveram na impureza e endureceram o coração para Deus, ou de pessoas piedosas que serviram ao Senhor e glorificaram o seu santo nome? Que tipo de pessoa nós somos? Que Deus nos abençoe.